Bom, então vamos começar com aquela clássica apresentação. Tô vendo que tem rostinhos novos na live hoje. Tem amigos das antigas aparecendo por aqui também. Sim, essa blusa do Compre Consciente. Eu acho que vamos aproveitar que o pessoal tá entrando, eu vou ficar em pé e vou fazer seu jabá sozinha, tá? Faz. Aqui, ó, gente. Essa blusa maravilhosa, olha o detalhe. Dá pra ver aí? Dá. Então, essa é uma blusa maravilhosa. Ela é da Lança Perfume e eu comprei no Compre Consciente por 1/4 do preço. E, além de tudo, com etiqueta ainda, tá, queridos? Já vamos desmistificando aí os brechós para quem acha que é só roupa velha, né? Novinha, né? Várias formas de usar ela, porque dá pra usar normal, o contrário. Super Eu acho que só na última semana eu já usei no nosso curso com saia. Estou usando hoje com calça por fora. Já usei amarrando. 1001 possibilidades. Sim, já pagou o investimento. Com certeza. Não, sem contar que é um material ótimo, né? Uma peça de super qualidade, de uma marca muito boa. E com um preço master acessível e ainda no brechó preferido, queridinho do momento. Ai, gato. Bom, já demos um tempinho aí para o pessoal entrar. Acho que como a gente tem bastante gente diferente aparecendo aqui, acho que podemos fazer uma apresentaçãozinha breve. E aí um resuminho do que a gente já falou até aqui hoje, depois, para a gente dar entrada nesse assunto que é longo. Pode começar, Cláudia, se apresentando. Sim. Boa noite a todos. O pessoal que já está acompanhando a gente desde a primeira já sabe aí de cor e salteado quem a gente é. Eu me chamo Cláudia Nassif. Eu moro em Mafra, Santa Catarina. Eu sou advogada e consultora de imagem e estilo. Tenho um brechó online, onde a Bilu comprou essa blusa. E agora ele vai ser físico. Acho que daqui umas 2 semanas vai ser a inauguração. Fiquem ligados, vou chamar todos vocês. Bom, eu conheci a Bilu no curso de consultoria de imagem do Centro Europeu. Aí as nossas energias cruzaram, nossa amizade só cresceu e a gente teve essa ideia aí de fazer lives e trazer conteúdo para vocês. Sempre pensando em agregar o conhecimento que a gente tem ao de vocês. Então, fiquem à vontade também para compartilhar ideias. E é isso. Bem resumido. Na primeira live eu me apresentei melhor, mas em resumo é isto. Quem quiser saber mais também, nós estamos aí com um canal no YouTube, no comecinho ainda, né? Aprendendo a lidar com toda essa tecnologia e essa gama de informações. Mas lá no canal, chama Estilo Sustentável Tudo Junto. Vocês conseguem ver o primeiro vídeo, a gente fazendo uma apresentação um pouquinho maior, né? Da Clau e minha. Então já fica aí a dica, YouTube Estilo Sustentável. Bom, agora falando um pouquinho sobre mim, a gente está no meu Instagram, muita gente que entrou aqui me conhece, muita gente eu fiquei conhecendo em Mafra, muito feliz de ter ido para aí, conhecido pessoalmente muitas pessoas que estão nos assistindo. Eu voltei encantada com Mafra, com as pessoas aí, com as conversas que a gente pôde ter. Eu estava me sentindo a Emily in Paris mesmo, mas era Bilu em Mafra. Eu acho que a Netflix me perde de fazer um Bilu em Mafra, porque eu fiz um documentário da cidade. Teve gente daí me mandando mensagem que estava uma cobertura mais legal ver do que, tipo, assistir jornal, assistir televisão. Eu estava fazendo um documentário sobre a cidade. Mas meu nome é Bárbara, muita gente me conhece como Bilu. Eu sou consultora de imagem, publicitária, maquiadora. E esse assunto da sustentabilidade, resíduo, ele existe na minha vida desde sempre, assim, né? Desde nova, com aprendizados que já vieram da minha mãe, que vieram da escola e reverberaram aí em projetos que eu fiz voltados para a indústria de resíduo. Culminou aí num trabalho grande na Bahia durante 6 anos, que eu trabalhei com uma empresa de coleta e destinação de resíduos, podendo ver mais o cenário não só da indústria têxtil, mas de todas as outras indústrias. E no meu retorno a Curitiba, pude ter a honra aí de
canalizar os meus conhecimentos, os meus estudos para a consultoria de imagem. E tive o prazer de conhecer a Clau, né? Unir aí nossas ideias. A gente se achou aí não só nesse ponto, né, Clau? Várias outras sincronicidades e coincidências. Mas muito feliz de estar aqui hoje, podendo usar o meu espaço, podendo usar aqui as nossas trocas com a Clau para fomentar, né, essa ideia, esse projeto que é o estilo sustentável, não só para ficar mostrando, né, o cenário mais complicado e difícil, mas também trazendo soluções aí, que é o que a Clau sempre fala. Eu amo essa tua frase, eu repito ela mais que você. Que não é uma mudança da noite para o dia, aprendizados eles levam tempo, mas nosso objetivo é diariamente ver como é que a gente pode ir implementando hábitos e atitudes mais sustentáveis e melhores práticas, tanto para a gente quanto para o planeta. Acho que de apresentação é isso, né? Até não fui tão breve, foi uma apresentaçãozinha longa aí. Tudo bem, sem problemas. Pausa para aguinha. Bom, dando continuidade, eu só esqueci um papel aqui, mas só um segundo, tá em cima da cama. Vai lá. Bom, dando continuidade, então, já que a Belu fugiu. Na live passada eu fiz uma linha do tempo aí do que a gente já falou em todas as lives. Hoje quem vai fazer vai ser ela, para a gente entrar justamente no assunto da live de hoje. Show. Eu adoro que é tipo bastidores, né? Outro tem que improvisar ali, que eu sumi com o papel. Mas, enfim, vamos lá. A gente contou aí, né, um pouquinho do objetivo aí dessa união de ideias para dividir com vocês mais sobre o assunto. Quem quiser ir fazendo perguntas, já tiver alguma coisa, seja sobre a indústria têxtil ou do que tem visto dos nossos assuntos aqui, pode mandar mensagem, pode apertar no coraçãozinho. A gente tem que sempre incentivar os gatilhos aí de audiência dessa rede social chamada Instagram. Mas vamos lá. As lives, elas começaram há quase 2 meses. Eu e a Clau estamos estudando e trazendo muito conteúdo. Parece muito simples, senta aqui, liga a câmera, sair falando, mas não é. É um trabalho de estudo, de preparação, feito com muito carinho, muito amor e com muita dedicação. Tem dias que a gente também está cansada, tem dias que acontecem coisas que dá vontade de pular uma live, mas a gente sabe da importância desse trabalho, quer trazer isso de uma forma robusta para vocês. Então, a gente vem unindo forças aí, né, Clau, para deixar cada vez melhor esse projeto e mais completo, tendo cada vez mais pessoas engajadas aí em adquirir conhecimento e compartilhar esse conhecimento sobre a consultoria de imagem, sustentabilidade e tudo mais. Então, nós começamos contextualizando sobre a consultoria de imagem. Também tem mais vídeo lá no YouTube, no meu perfil, no perfil da Clau. E os pilares da consultoria de imagem, né? Como uma ferramenta real de autoconhecimento, de mais conhecimento de si para fazer melhores escolhas e as ferramentas que a consultoria de imagem traz de possibilidade, né? Falamos também sobre a sustentabilidade, o contexto todo dessas lives, a importância de se falar da sustentabilidade na consultoria de imagem. Isso já é um assunto muito importante há bastante tempo e esse ano ele aumentou ainda mais graças aí a essa pausa e a esse repensar promovido pela pandemia em 2020, mas é um assunto que já está em pauta, em alta há um bom tempo e foi acentuado, né? Essa questão da sustentabilidade em moda e tudo mais, o repensar esses assuntos. Na sequência disso, a gente trouxe para vocês os benefícios de aplicar essas ferramentas da consultoria da sustentabilidade, sendo eles energia circular, uma live que fez muito sucesso aqui com vocês, né? Esse termo que eu e a Clau a gente desenvolveu e trouxe juntas para vocês, que é falando em exemplos reais, como essas práticas, como movimentar aí as roupas, as coisas que estão paradas e buscar melhores hábitos trazem benefícios dessa energia para nós mesmos e para as pessoas à nossa volta. Também trouxemos benefícios como tempo e praticidade. E na continuidade, a gente fez um apanhado amplo sobre o consumidor e as suas formas de consumo. Falando aí, né, de quais são os gatilhos que nos levam a consumir, os comportamentos de cada geração
E para que saber tudo isso, né? Para que contextualizar tudo isso? Para, de novo, tendo mais conhecimento de como a gente funciona, quais são os nossos gatilhos, tá munido de mais informações para a hora que a gente for consumir ou lidar aí com as nossas roupas, com esse pilar. E na semana passada, a gente trouxe aí um break, né? Não só de moda e consultoria, e falou muito sobre a sustentabilidade na prática, no nosso dia. A gente fez aí, né, Clau, uma linha do tempo do dia, da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Estávamos juntas na semana passada, era um quadradinho fechado e a outra uma lado a lado, mas hoje estamos juntas, porém em câmeras e cidades diferentes. E foi muito legal, vocês participaram bastante, trouxeram muitas dicas e a gente pôde debater até dúvidas que nós temos, né? O que é melhor usar, qual que é a melhor alternativa, qual que é a melhor opção. Então foi um momento bem bacana de trazer aí para vocês essas possibilidades. A gente fazendo um exercício de repensar um pouquinho o dia a dia, a gente consegue aí buscar soluções juntos, né? E não só ficar no piloto automático repetindo sempre as mesmas coisas. Então, hoje é uma live especial, porque começa uma semana onde vocês não vão ter o prazer de ver a gente uma vez na semana. Vocês vão ter o prazer de ver a gente 2 vezes na semana, porque o assunto ficou mais denso, ficou mais robusto. Então, a gente decidiu dividir essa temática em 2 partes, sendo ela a seguinte. Hoje a gente vai trazer muito sobre a indústria têxtil, mas não só apontando o cenário, né, apocalíptico da coisa, digamos assim. A gente vai contextualizar vocês, vai contextualizar essa história, essa formação de como a gente tem o cenário hoje, trazer algumas possíveis soluções. E na continuidade da quinta-feira, além de trazer mais informações sobre a indústria têxtil, a gente vai aprofundar um pouquinho em tecidos, em metodologia de trabalho, em economia, um setor muito importante para a economia, e como é que a gente vai fazendo essas ressignificações, né? Sempre com o objetivo de pensar e ressignificar conceitos. Então, convido você, Clau, agora, caso queira somar alguma coisa aí, tanto das lives anteriores quanto do que eu falei agora, mas, se não, começar aí a nossa linha do tempo, né, da indústria têxtil, da moda e do ato de se vestir em si. Isso aí, não, acho que você contextualizou bem tudo que a gente já trouxe até agora. Não tem muito o que complementar. Bom, a Bilu é a rainha aí da indústria têxtil, ela conhece muito mais do que eu. Então, eu vou trazer para vocês hoje um pouquinho dessa parte mais histórica, como é que surgiu essa ideia. Vamos falar um pouquinho aí de Revolução Industrial, um pouquinho de influência de arte, de cultura na moda. Então, é legal começar falando sobre a moda e o que é, como nasceu o conceito da moda. Esse conceito nasceu na França, em Borgonha, e surgiu esse conceito em razão da nobreza, que eles inventavam e os burgueses acabavam copiando. E foi aí, então, que o conceito de moda surgiu na Idade Média e no século XV. E é interessante a gente trazer que moda, hoje a moda, a tendência é um fenômeno sociocultural. Então, não é apenas uma roupa bonita, ou um acessório, ou uma bolsa diferente. Não, é comportamento. Então, que ditam as tendências de comportamento. E o que a gente vê na rua, muito provavelmente, é o que vai ser a moda e a tendência no futuro, não tão longe mais. Se a gente pensar aí na história, até metade do século XIX não se existia um criador, apenas um criador de moda, mas as roupas e tudo mais era feito por artesãos, por alfaiates, então era uma coisa bem exclusiva. E se a gente pensar e pular agora o que a gente já vem falando em questão de exclusividade, em coisa personalizada, produtos personalizados, a gente lembra um pouco desse passado, que era exatamente produtos feitos à mão, personalizados, que hoje está se voltando muito essa tendência de comportamento e de busca
na sociedade de coisas mais autorais e personalizadas. Aí... Oi? Você ia falar? Não, acho que é isso mesmo. Eu acho legal esse comparativo, né? Antes falava-se muito que uma coisa que saiu da moda, ela vai voltar mais lá para frente, mas era normalmente atribuído a peças, formatos, cortes, né? E hoje a gente começa a ver os comportamentos, né? Assim, as tendências comportamentais de se repetir de algo que acontecia de uma época de uma forma, muito provavelmente, né? Nessa época que você citou dos artesãos e tudo mais, era quem tinha muito dinheiro que podia, né, Cláudio, ter acesso a esse tipo de costura. Isso volta hoje como sendo uma das possibilidades que a gente vai falar mais para frente aí de incentivar o local, que a gente já falou em outras lives, e ser uma das soluções dessa indústria. Então, eu acho muito legal esses paralelos de comportamento quando algo que era feito retoma, podendo ser aí uma das soluções, né? Ou seja, a gente não precisa criar roda. Existem coisas que já foram feitas de certa forma e que podem ser aplicadas nesse contexto. Acho muito legal. Sim. Eu acho legal fazer esse parâmetro, assim, essa comparação, que realmente as coisas voltam. E hoje o que está mais em alta é esse personalizado, esse feito à mão, esse exclusivo. Aí pensando numa máquina de costura, eu não sabia, foi um dado que eu descobri hoje, a máquina de costura ela surgiu em 1829, e aí com o surgimento dessa máquina de costura, a forma de confeccionar as roupas acabou mudando um pouco também, e a forma desses trajes. E aí vamos pensar que, como eu já trouxe esse link do produto personalizado, exclusivo, a gente tem muita influência da parte artística na moda também. Inclusive, esse ano, quando eu viajei, eu comprei uma revista, até vou mostrar para vocês, para mostrar como as coisas sempre voltam. Essa revista eu comprei em março, e aqui eles trazem sobre o Rococó, que foi um movimento que teve. Então, as roupas eram assim. E se a gente pensar, hoje, voltou tudo. Então, sempre vai e volta. Então, é legal a gente ver a moda, ver essa tendência, pensando muito no passado com o futuro. Então, aqui eles trouxeram várias ideias, impressionismo, rococó, o cubismo. Então, isso sempre volta. Então, a tendência aí está em tudo. Então, a gente tem que perceber e ver todos os lugares que é tudo inspiração. E agora vamos direto para a Revolução Industrial, que foi em 1760 até 1840, que foi quando teve realmente o boom aí da indústria têxtil. Teve o avanço, então, das indústrias e uma necessidade de uma produção em massa, que isso aí todo mundo já sabe, já tem conhecimento. E aí isso foi importante muito para a economia, e onde todo mundo teve acesso à roupa. E aí, se a gente pensar novamente, fazer esse link com hoje, aí a gente pode pensar no fast fashion, que é uma coisa muito em massa, que mal lança uma tendência, um desfile em setembro, por exemplo, em Nova York, quando tem a Semana de Moda. Daqui a um mês a gente já tem todas as roupas em todas as fast fashion, e em grande escala, em grande produção. E aí que vem o nosso assunto da live de hoje, aí, dessa questão da sustentabilidade, até como isso vai parar e como a gente vai conseguir resolver tudo isso, essa produção em grande escala que começou lá atrás e que hoje ainda existe, só que com as fast fashion. E esse é o ponto. E aí, como pensar a respeito sobre essas fast fashion? E aí, você que entende um pouquinho mais sobre a questão da indústria têxtil, vou dar a palavra para me responder também. Show. Bom, eu acho legal essa contextualização histórica por dois motivos. Um, para a gente ver numa linha do tempo como é que as indústrias surgem, né? Às vezes surge para atender uma necessidade. E como a gente vive, né, numa economia baseada aí no capitalismo, vê-se também a oportunidade de gerar muita riqueza e muito recurso com isso.
Na próxima live, a gente vai contextualizar mais essa parte econômica do que movimenta a indústria têxtil, e não é pouca coisa. Mas hoje, continuando essa linha histórica, é muito legal, Cláudio, todos os exemplos e todas as ligações. Pessoal, quem tiver dúvidas, né, eu sempre falo, dúvidas sobre essa indústria, informação, coisa que quer saber, pode comentar aqui, que se a gente não conseguir responder hoje, o legal é que ser duas na semana, né, Cláudio, aí com a mesma temática, a gente consegue talvez trazer as respostas das perguntas. Então, o que for surgindo de dúvida, a gente tem uma espiã na live anotando aí o que vocês falam. Então, podem mandar para a gente. Mas é o seguinte, a indústria têxtil a gente tem que contextualizar, porque eu costumo dizer que são 3 pilares do que gera o resíduo. Vamos olhar agora pela parte da sustentabilidade, né? Pela parte ambiental da coisa. A gente tem a produção, ou seja, para você ter a indústria produzindo aquilo ali, a gente vai precisar de uma matéria-prima. Então, a gente tem um primeiro pilar da indústria têxtil, que é a matéria-prima. Então, para a produção dessa matéria-prima que vai para a indústria têxtil, para quem não entende muito o que é, né, o têxtil, todo mundo relaciona a roupa. Mas o que é a indústria têxtil? É transformação de matéria-prima em tecidos. A princípio, é basicamente isso. É uma indústria que vai pegar um tipo de matéria-prima X e vai transformar aquilo em fios para tecidos, né, ou nos próprios tecidos. Então, é isso que engloba a indústria têxtil. É gigantesca, né? Vai desde essa produção da matéria-prima até a manufatura, a finalização e as infinitas possibilidades ainda do pós, né? Depois que a gente tem esse tecido, quem compra, quem refaz. Então, eu costumo dizer que são 3 pilares. O primeiro é a matéria-prima, que a gente também vai trazer mais informação num segundo momento, falando de tecido, falando de produção, o que acarreta isso. Tirando a matéria-prima, a gente vai justamente para a parte da produção, que aí vai englobar. Existem matérias-primas que elas são mais diretas, você já consegue manusear, fazer a fiação. Nessa linha histórica, né, Cláudia? A gente ficou em dúvida se comentava ou não comentava dos costumes mais lá de trás, mas tem também muito a ver, por exemplo, a tecelagem. É uma prática de muitas culturas, né? A tecelagem, ela transforma essas matérias-primas em teares, num trabalho super manual, em tecidos, em fiação, em produto mesmo para a produção de roupas ou de materiais que envolvam tecidos. Então, quando a gente vai para esse processo industrial e você vai pegar uma matéria-prima e produzir em grande escala, o que a indústria têxtil vai fazer? Ela vai precisar fazer com que essa matéria-prima passe por processos. E esses processos, eles também são muito prejudiciais para o planeta, porque a gente está falando de água, a gente está falando de produto químico, a gente está falando que muitas vezes, para você transformar, por exemplo, só um exemplo, as pessoas falam assim, o couro, né? Vou trazer o couro aqui, o couro é uma polêmica. O couro, ele não é só a questão do... né? Aqui eu não estou querendo trazer a pauta, assim, comer ou não comer carne e tudo mais. Animal. E uma vez que você, né, tem ali o animal, você tem o couro. Só que o couro, para ele chegar na gente nessa qualidade que a gente tem e utiliza, são infinitas lavagens, é um gasto de água e produto químico gigantesco para transformar em uma matéria-prima possível de ser utilizada para a produção de sapatos, de bolsa, etc. e tal. E aí ele entra numa outra polêmica, que mesmo assim ele ainda gera uma matéria-prima mais durável, digamos assim, do que os sintéticos, que vieram para contrapor o couro. Mas por que uma coisa contrapor a outra, né? Por que a gente não pensa, então, bom, se já vai ter esse residual do couro animal, existe alguma coisa que possa ser feita que não seja tão químico ou não, né? É melhor a gente optar por outros materiais ou não? Então, quando a gente propõe esse debate da indústria têxtil, de maneira nenhuma temos todas as respostas e temos todas as soluções. Mas é justamente, né, Cláudia, para fazer esse bate-bola de pensar. Então, hoje a indústria têxtil ela vai estar composta pela matéria-prima, pelo processar, né, dessa matéria-prima, para ele poder virar um item de tecido. E o ponto número 3 é quem vai comprar esses tecidos prontos
para fazer suas peças, que daí é a grande indústria, as grandes marcas, todo mundo que trabalhar com roupa. E aí a gente vai falar do possível desperdício que isso pode gerar. Então, só nesses 3 pilares, cada um deles a gente teria que analisar num quadradinho separado, porque é muita informação, né? As matérias-primas a gente vai trazer para vocês na próxima live, na quinta-feira, junto já com os tecidos, né, Cláudio? Falando aí o que a gente tem aí de soluções melhores e piores, não só na questão ambiental, mas também na questão produtiva, trabalhista, que envolve aí como é que as pessoas, quais condições essas pessoas têm para trabalhar e desenvolver esses tecidos. Então, a gente vai deixar para um próximo momento. A segunda coisa, uma vez que esses tecidos eles estão prontos para ser utilizados, quais serão, né, as melhores opções? E a gente não chega numa resposta clara, porque é um mercado gigantesco, é um mercado que ele tem muitas nuances e muitas partes no processo. E o que a gente tenta fazer aqui é estimular uma ressignificação de hábitos de compra, esse repensar a necessidade de comprar, porque assim, o dado que eu tenho aí depois, né, de pega esse tecido que está pronto e produz roupa, eu vi uma pesquisa muito interessante, depois eu vou dividir com vocês, que fala o seguinte: se a gente parasse toda a produção de roupa agora, né, não estou entrando aí na parte econômica, em desemprego, no que isso engloba, mas a gente teria pronto o suficiente para as pessoas da Terra inteira se vestirem pelos próximos 200 anos. 200 Nossa. anos. É muita 200 anos. Então, a gente tem hoje, nessa bolinha chamada planeta Terra, roupa e peça suficiente para isso, né, considerando que a humanidade inteira tivesse acesso a roupas, porque a gente sabe que não é uma realidade. Então, assim, eu estou vendo aqui uma perguntinha, depois a gente vai responder. Então, a gente tem muita coisa. Tem muita, muita, muita coisa. Ah, Bilu, então significa que vamos parar e boicotar toda a indústria? Não. Ela é uma indústria que movimenta muita gente, muitas pessoas. A gente vai repensar o nosso uso, que a gente tem de acesso, e inserir melhores práticas aí no nosso dia a dia. Por quê? Quanto mais a gente repensa, quanto mais a gente ressignifica, as grandes indústrias, as grandes empresas vão pensar em soluções, né? A gente viu recentemente um exemplo que eu acho maravilhoso, a H&M, para quem não conhece, a H&M, para quem já deve ter visto alguma coisa de marca, ela é uma marca dessas fast fashion, né, Clau? Muito conhecida. Tem no Brasil? Eu acho que não. Não, né? Mas eu acho que ela se equivaleria a uma C&A do Brasil. Sim, sim. Ela é muito comum na Europa, por exemplo. Você pode comprar um casaco na H&M por 7 euros. Tudo bem que o euro hoje em dia não dá muito para falar que está barato, mas é uma loja de peças baratas para o padrão europeu, digamos assim. E ela sempre foi, né, desse, digamos assim, lado pesado da indústria, assim, muita produção, muito descarte, dúvidas sobre as reais condições de quem produz esses resíduos, essas peças. Porém, começa uma adequação para melhores condições de trabalho para quem trabalha para a marca, melhores opções de tecidos. E hoje eles colocaram, se não me engano, na H&M da Suíça, né, ou da Dinamarca, não tenho certeza agora, uma máquina de reciclagem de roupas em frente à loja, que não gasta água, não vai produto químico, e as pessoas podem acompanhar o processo de reciclagem ali. É como se fosse uma grande máquina de lavar. E essas peças vão sendo processadas porque a gente tem tecnologia hoje. Então, por que falar em sustentabilidade? Por que falar em ressignificar? Porque a gente precisa pegar a tecnologia e a informação que a gente tem e usar ao favor da humanidade. Não é acabou a roupa, acabou o mercado, acabou o consumo. Mas existem formas da gente repensar. E quando nós, como consumidores, começamos a exigir mais que as grandes marcas, né, e que todas as marcas agem de acordo com essa conduta, mais ações começam a aparecer. Então, eu acho que eu quis trazer esse ponto, assim, né, de uma fast fashion fazendo uma reciclagem ao vivo ali na loja, na frente da sua loja. E o mais importante, sem gastar água e produto químico, porque daí quando você vê uma ação boa, muita gente já vê. Mas e os produtos gerados? E a água? E não sei o quê, não sei o quê. Então, eles se atentaram a todos esses pontos para falar, olha, a gente está pensando em soluções.
Ah, é a pontinha do iceberg? É a pontinha do iceberg. Mas se não tem uma pontinha do iceberg, você não vê o tamanho dele, né? Então precisa começar de algum lugar. Isso foi só um exemplo mais recente, mas a gente tem aí uma infinidade de marcas começando, né, Cláudio, correr atrás dessa situação. A gente trouxe aí alguns exemplos mais pontuais, mas por quê? Eu fico aqui falando que a indústria têxtil polui, que gera resíduo, que é ruim, muita gente já sabe, né? A gente olha ao redor e pensa, nossa, é muita coisa. Mas eu acho muito interessante a gente começar a pautar o que vem sendo trazido, o que a gente pode fazer em pleno 2020 com o tamanho da tecnologia que a gente tem, né? A gente consegue conectar aqui numa live. Estou vendo aí gente da Bahia, gente do Sul, gente de outros países. Meus pais, que eu nem vi ao vivo ainda essa semana, estou vendo aqui na live. Você em outra cidade, a gente consegue conectar pessoas. A gente consegue conversar mais sobre as nossas ideias. A gente consegue implementar as nossas ideias. Então, se a gente tem tecnologia para isso, por que não cobrar que, né, utilizem essa tecnologia para coisas boas? É o que o Dani e a gente brinca, né? A NASA gasta trilhões para mandar um homem para a Lua. Por favor, vamos, pessoal da tecnologia, grandes empresas, grandes empresários, vamos gastar dinheiro para pensar no que você pode resolver na Terra também, nas possibilidades de reciclagem, nas possibilidades de novos tecidos. E aí surge uma gama de muita coisa legal, que eu anotei mais umas aqui para falar para vocês, mas vou ver aí o que a Cláudia quer complementar para tomar uma água também. Hoje a Bilu tá bem mais animada que eu. Não, mas é um assunto que ela entende bem mais. Eu realmente não entendo muito. Tô aprendendo com ela, como vocês. Mas eu li essa notícia também da H&M. Eu achei muito legal essa iniciativa deles. E como a gente sempre fala, se os grandes começando, é mais fácil de isso ser mais palpável e os pequenos entenderem também. A gente já falou que aqui tem a Malve, que tem essa questão também muito preocupada com o meio ambiente, que é daqui de Santa Catarina, essa marca, que é muito legal. A gente já falou da Renner, a gente já falou da C&A, e é legal que hoje muitas dessas marcas grandes, eles estão colocando as etiquetas assim, que a roupa é para sempre, roupa sem fim. A Malve mesmo lançou o slogan, acho que é moda sem ponto final. Então, isso já mostra a preocupação deles de uma produção mais sustentável e mais consciente. E pensando aí da H&M, vai ser só a pontinha do iceberg, como você falou, e logo muitas outras grandes marcas e fast fashion vão se aliar a isso. Até porque se eles não modificarem a forma de produção e de pensamento deles, talvez por pouco tempo aí não sobreviva mais ou as vendas caiam muito também, em razão desse novo consumidor que está surgindo. Ninguém mais está aí pensando, vamos gastar e dane-se tudo. Acho que mais ou menos nessa linha mesmo que eles estão pensando. Sim. Eu ia falar eu acho, mas na verdade eu acredito. Né, Cláudia? Eu acredito que a gente sempre vai ter de tudo, assim, né? A gente tem pessoas e em diferentes patamares aí de vida, de consciência, de informação mesmo. Por isso que eu acho muito bacana a gente utilizar a internet para dividir esse tipo de conhecimento. Eu vi que teve gente aqui falando de outros assuntos, de tecido, a gente vai anotar e trazer bem respondidinho nas próximas. Mas é isso, assim, eu acho que o principal é a gente despertar mesmo para essa consciência de que tem a tecnologia para se fazer, né? Então, a gente não precisa ficar repetindo certas coisas que não dão certo, que já estão comprovadas, que são danosas, e a gente pode recuperar ideias que são mais viáveis e novas ideias, né? Então, por exemplo, da mesma forma que a volta a esse costume de alfaiataria, artesãos, pessoas que fazem as nossas roupas, né? Até pouquíssimo tempo atrás, esse é um dado muito interessante também. Ano passado, eu trabalhei num evento de consultoria masculina. E
Ainda, né, no universo das roupas masculinas, ou quem gosta de usar né, esse universo, eu falo masculino, mas seriam assim, ternos e alfaiates voltados para ternos, né? Para a gente não colocar em questão de gêneros. Aí teve um alfaiate muito legal aqui de Curitiba, ele tem um trabalho incrível, e eu pude participar, e ele falou o seguinte, olha que dado interessante. Não faz muito tempo que a gente está nessa velocidade de uso da roupa... só vai lá, compra, usa um tempinho ou deixa parado no guarda-roupa, como a gente já falou outras vezes. Ele falou que há mais ou menos... E olha, ele estudou moda e conceitos antropológicos vinculados à moda fora do Brasil, voltou para cá com uma cultura muito interessante. Ele foi estudar a história da moda e das roupas na África, bem os primeiros tipos de tecido, os primeiros cortes, assim, ele é um cara fantástico, assim, eu esqueci completamente a arroba agora, mas depois eu deixo nos comentários da live para vocês seguirem, que ele traz muita informação legal. E olha o que ele me falou nesse evento que eu trabalhei ano passado, que faz apenas 30 anos que a gente começou essa migração de, tipo, não utilizo mais tanto a costureira do bairro, ou a pessoa que costura na sua casa, ou a pessoa que faz as roupas na produção local, e a gente passa a consumir de lugares que às vezes você olha, como é que eu posso pagar R$ 15 numa peça que é made in Taiwan? Né? Como é que isso acontece? Vamos calcular rapidinho, eu vou fazer essa blusa. Eu comprei um tecido, como é que essa peça pode chegar custando isso para mim? Né? Então, assim, como é que vem de tão longe custando tão pouco? Então, tem elos Sim. dessa cadeia que não se fecham, que não faz o menor sentido. E antigamente, não. 30 anos atrás, eu lembro, né? Assim, as festas que nós íamos, a gente sempre tinha aquela pessoa que costurava uma peça, que sabia fazer um vestido, que você ia ter um evento, você ia até lá fazer, né? E foi sendo cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos. Você foi achando um facilitador, quero comprar a peça pronta, mas ao mesmo tempo, olha a cadeia que a gente está movimentando, assim, de transporte, produção, tecidos, que a gente às vezes não faz nem ideia de onde veio, quem costurou, quem fez. Né? É outra polêmica ainda da indústria têxtil. Hoje a gente está aqui só nos enredos do tecido e das soluções que a indústria traz. Mas eu achei muito interessante que ele colocou isso de fazer 30 anos, que é pouco, né? Você pensar 30 anos é muito pouco para a quantidade de resíduo que a gente tem hoje gerado pela indústria têxtil. Então, o que é legal? A gente pode retomar esses hábitos de comprar mais local, né? Comprar, ver peças na costureira. Aquela questão, né, Cláudia? A roupa às vezes está com um furinho, um rasguinho. A gente sabe que a pilha do conserto é a pilha mais adiada de todas. Sim. Ninguém, né? Fica ali, ó, a pandemia inteira. A pilha do vou levar na costureira. E às vezes não leva. Isso é muito legal dentro da consultoria. Eu até semana passada levei uma pilha de roupa com uma cliente minha e costureira, alfaiate está em falta. É muito difícil encontrar. E eu cheguei lá e falei, você consegue ajudar a gente a arrumar essas peças? Ela falou, não, eu consigo porque a coisa é pequena, mas não tem, né? Então é uma profissão que está em escassez e a gente precisa muito. Aqui em Mafra mesmo, eu conheço poucas costureiras e as poucas que eu conheço estão sempre com muito serviço. É legal que mostra que já está tendo esse repensar de consertar roupa, de fazer a customização, como a Ju ali comentou, que ela customiza bastante as roupas dela. Legal. Mas precisamos de mais costureiras e alfaiates. Olha que nicho interessante, né? Tem muito perfil legal para a gente compartilhar, que tem gente fazendo coisas incríveis, assim, né, na alfaiataria. Essa calça que eu estou usando aqui hoje, eu sempre falo dela, é a Christian Atelier. Ela faz o quê? Olha que outra ideia super legal, né? Ela é super nova, ela tem acho que 22 anos, ela é design de moda, e ela pega o que a indústria têxtil consideraria lixo, que é aqueles restos que a gente já comentou aqui, né, Cláudia? A indústria têxtil usa um fardo de tecido para produzir uma peça. O que sobra daquilo, o que acaba daquilo, a gente tem que cobrar que eles utilizem ou deem a melhor destinação, não simplesmente destine isso para um aterro
ou para um processo de destruição. E ela pega esse resto da indústria têxtil e transforma em peças belíssimas. Então, por exemplo, essa calça que eu estou aqui hoje, ela consegue fazer uma calça e mais 2 blusas. Olha que personalizado, olha que legal, né? Não vai ter outra peça daquele estilo, daquele jeito. Sim. Eu sei quem produziu, né? Local, enfim, é todo um incentivo a essa cadeia, que é uma outra forma de destinação à indústria têxtil. Não é só jogar pedra na indústria, mas falar, poxa, se sobra tanto resíduo, a gente poderia estar aí, lógico, é algo que fomenta muito a economia, mas por que a gente não faz, então, projetos com mulheres em vulnerabilidade que precisam melhorar suas questões financeiras e dar curso e preparação, mulheres, homens, qualquer gênero, para se tornar um grande alfaiate, uma grande costureira e trabalhar nesse formato. E pegar esse restante. Por que a indústria têxtil, que tem grana para fazer essa formação, essa preparação e esse investimento, não coloca isso, né, Cláudia? Não pega esse resto da indústria e fala, vamos formar pessoas que não têm emprego hoje em grandes costureiros, em grandes alfaiates. Olha que coisas mais lindas não pode sair disso, né? Sim. A exemplo disso, tem o projeto Favelinha, em Belo Horizonte, que é fantástico, já ganhou prêmio em Nova York, já ganhou prêmio fora. A gente tem que estar atento também às iniciativas que a gente tem no Brasil. O Brasil é um país muito criativo, né? A gente se vira nos 30 mesmo para digerir tudo que acontece e tudo mais, mas a criatividade é muito grande. E nesse projeto Favelinha, eles profissionalizaram uma série de costureiras fantásticas. Elas fizeram um desfile maravilhoso com as peças criadas nesse desfile e estão, assim, com uma renda per capita maravilhosa de, assim, pessoas com nível superior, no sentido que a gente considera, né, formação de grau acadêmico, não tem, entendeu? Por quê? Porque elas estão fazendo um trabalho verdadeiro, de coração, transformando essa energia de tecidos e restos parados numa profissão, em algo lindo. Então, tem possibilidade. A gente não quer ficar aqui falando a indústria têxtil é responsável pelo segundo maior de resíduo. De todas as indústrias é a que mais polui, não sei o quê. Não, isso aí todo mundo já sabe. As pessoas sabem. Mas como é que a gente cobra, como é que a gente participa de projetos e como é que a gente incentiva isso? Sendo mais crítico, ressignificando a nossa forma de consumir, olhando e pensando 2 vezes. Peraí, essa marca, ela traz essa peça até mim, mas ela está preocupada, às vezes, em pegar de novo o que não se usa mais e dar uma destinação melhor? Ela está preocupada com as funcionárias que trabalham, os funcionários que trabalham nessa loja? Qual é a condição que eles trabalham aqui para me atender, para eu chegar lá e comprar uma peça de roupa? Então, é uma cadeia que quanto mais a gente fica, né, mais consciente e exigente no sentido do bem, não é um crítico para só falar mal. Isso a gente já tem as notícias, né? Só dá um play na TV. A gente quer trazer para vocês muita ideia. Olha que legal o tanto de projeto que surge aí, né? Então, eu acho que o principal aqui hoje, achei que ela ia até ficar um pouquinho mais curta, mas é um assunto que eu realmente falo do coração e me empolgo, vamos utilizar a tecnologia existente para criar as soluções, né? Ao nosso favor. Vamos cobrar isso, vamos ressignificar nossa forma de consumir, de pensar a moda, para que cada vez mais, ganhe mais corpo e mais pessoas pensem nisso. Né? Então, eu acho que a tecnologia, esse retorno a práticas que fazem sentido, né? E um último pilar aqui que eu queria trazer só para fechar os pontos da indústria. Pode interrompendo, querem ver a sua calça. Ai, querem ver minha calça? Então, pera. Minha mãe tá dando beijo aqui, ela tava me denunciando ali. Eu comecei a rir na hora que você estava falando, que ela falou que eu não ia na costureira e minha roupa ficava lá quando eu ia, já tava pequena. Eu nunca gostei de roupa, nem loja, nem nada. Ai, deixa eu ver onde eu vou aqui para vocês verem a calça. Bom, ó, ela é uma calça de alfaiateria. Deixa eu ver se dá para ver, ó. Tem esse detalhe. Dá para ver? Dá. Daí ela é aqui mais acinturadinha. Eu uso ela, às vezes, amarradinha aqui. Tem esse detalhe, o bolso do lado. E é isso, gente. Tem um buraco aqui na minha casa. Se eu der um passo para trás, eu caio. Ela pode usar mais curta ou mais comprida. Agora eu preciso voltar, senão não posso cair na minha mini casinha. Sem acidentes, por favor. Vou deixar aqui.
E, enfim, para o último ponto que eu queria trazer como soluções, por que o nome da live foi Verdades e Soluções? Para a gente pincelar o que é a indústria têxtil, né? O que ela faz, quais são os pilares dela e essas soluções. Então, uma outra solução que envolve tecnologia e está muito alinhada à indústria têxtil, que se os grandes abraçarem, a gente vai ter uma revolução real nesse mercado, são as novas possibilidades de tecidos e fibras esqueci o nome da palavra, como se fossem os commodities da indústria têxtil. Quais são eles? Com toda a tecnologia que a gente tem hoje, é possível transformar resíduo, lixo, em novos tecidos lindos e maravilhosos. Então, a gente está tendo notícia aí de casca de abacaxi, fibra de coco, cana-de-açúcar, uma gama de produtos que, claro, está sendo estudado, vendo a forma de gastar menos água, menos produto químico. Mas olha que legal, uma coisa que antes era resíduo, podendo aí virar a solução, né? E fomentar a indústria têxtil com coisas que virariam lixo, por exemplo. Então, assim, eu sou daquelas que tem um Dexter na cabeça. Dexter não, como é que era o nome daquele do futuro, aquele desenho bem futurista? Jacksons. Jackson. Você já lembra? Eu tenho um Jackson na cabeça que eu acho que um dia eu vou ter uma máquina na minha casa, assim, que eu coloco os resíduos ali dentro e sai uma blusinha. Sabe? Sai um negocinho, por que não, né? Pô, a gente tem um telefone que fala com o outro lado do planeta, enfim. Mas é isso, gente. Eu quis trazer, assim, de uma forma leve, bem-humorada, algumas soluções que eu acredito. E pensando bem isso, a gente está em 2020, a gente precisa criar soluções para essa indústria e a gente tem tecnologia, a gente precisa do interesse dos grandes. E para os grandes se interessarem, a gente precisa fazer a nossa parte para fomentar essas mudanças. Então, era mais ou menos esse o recado que eu queria englobar e trazer junto com você hoje, Cláudia. Obrigada! Eu agradeço, como eu falei, eu não estou muito a par desse assunto, a Bilu está muito mais que eu. Então, hoje eu estou aqui mais como telespectadora, igual vocês, do que como informante de notícias novas. Mas adorei ouvir tudo isso, aprender com você. E quinta-feira a gente está aí. Vou me aprofundar um pouquinho mais sobre o tema para trazer melhores informações. Mas, sem dúvida, você trouxe, deixou bem claro aí tudo que a gente pensou em falar hoje. E é isso. Acho que você está de parabéns. Obrigada. Na verdade, né, acho que nas últimas você fez esse apanhado bem robusto de formas de consumo, consumidor e gerações aí dentro da sua paixão. E hoje eu estou entrando aí num mar que eu gosto de surfar muito, né? Então, são momentos e pontuações diferentes que eu acho que é o legal, né, do estilo sustentável, que a gente vai somando aí uma outra com o objetivo de sempre trazer muita informação para vocês. Então, pegando o gancho aqui, né, a gente iniciou aí com essa... Você fez uma linha histórica aí também muito bacana, e eu coloquei aí os 3 pilares da indústria têxtil, e a gente já deixa o convite para quinta-feira, mesmo bate horário, bate local e canal, né? Porque a gente vai continuar esse tema da indústria têxtil, aprofundando em tecidos, produção e números, né? Eu tenho umas amigas que elas são do mundo da economia, né? Ai, muito bonito falar de sustentabilidade, mas e a economia? A gente vai trazer uma pincelada sobre isso, porque, de novo, não temos todas as respostas, mas a gente quer somar soluções, né? Pensar em soluções juntos. Então, um último recadinho que eu posso dar é esse convite, né, Cláudia, para a Live 8, que se encaminha na próxima quinta-feira, com grande apreço que a gente traz essa temática aí para vocês. E a gente vai falar de tecidos e não só de tecidos na parte da sustentabilidade, né, Cláudia? A gente pode colocar aqui também para o pessoal a parte benéfica de ter um ou outro tecido, questão, né, até mesmo pela versatilidade que isso traz
para o guarda-roupa aí. E o que mais vocês quiserem saber dentro desse assunto da indústria têxtil, escreve para a gente no Instagram da Clau, no meu, quando a gente fizer o postzinho da live. A gente pode deixar uma caixinha também aí para perguntas e respostas. E, de novo, dizendo que todos esses assuntos é com o objetivo da gente ressignificar o nosso olhar para todo mundo junto buscar um estilo mais sustentável e viável para a gente e para esse planeta. Acho que por hoje é só.